no orçamento que foi enviado à Câmara no ano anterior. O dinheiro já existia. O dinheiro já existia. A questão é simples. Esse ano nós mandamos o orçamento, né, que vai ser utilizado do próximo ano. Então, todas as secretarias, ela manda o seu orçamento. Eu vou ter que gastar X com folha de pagamento, eu vou ter que gastar Y com aluguel de caçambas e tratores, eu vou ter que gastar X com salário de médicos, eu vou ter que gastar. Então, todas as secretarias, todos os gastos do município estão no orçamento. Isso é uma previsão. Nós estamos prevendo que vamos gastar esse valor. Então, todos os anos se trabalhou que isso esse percentual que a gente fala que é o que está dificultando. Todos os gestores de Caicó trabalharam com um percentual de 30% de remanejamento. O que é os 30%? É você, a gestão, o executivo, que é quem executa o orçamento, ele tem a liberdade de utilizar 30% do valor do orçamento para remanejar. Ele pega de um orçamento, tinha em orçamento que ia gastar 200 mil com transporte escolar. Mas as escolas estão paradas, então pegou uma parte desse recurso do transporte escolar e fez um remanejamento para ou outra secretaria, ou outra finalidade, outro gasto da Secretaria da Educação, que estava precisando. Você está entendendo? Então, o orçamento, você faz uma previsão. Isso é a mesma coisa de você dar à sua esposa, olha, você vai fazer a feira, eu vou lhe dar R$100 para você fazer a feira da semana. Você vai poder, R$70, você vai comprar o que eu vou lhe dizer aqui para você comprar, feijão, arroz, e R$30 você escolhe com o que você vai comprar, porque você tá mais dentro de casa, você vai saber se quer comprar um sabonete, se tá precisando, você vai escolher. Só que aí baixaram esses R$30 para R$3 na Prefeitura de Caicó. Então tem coisa que você coloca no orçamento, mas você não tem um adivinhão no bolso para saber exatamente o que você vai gastar, né? A gente está num ano atípico, né? Um ano que teve que gastar mais no setor da saúde, que teve que gastar com máscara, que teve que gastar com álcool. Quem é que imaginava que no orçamento, quando foi elaborar o orçamento, ano passado, que existia uma pandemia? Não é isso? Então, se a gente tivesse pelo menos 15%, que foi o meu pedido, assim, que quando eu assumi em março, eu fui à Câmara e disse, olha, esses 3% de remanejamento, isso engessa o município. Não tem condições. Não, mas a gente não vai dar um cheque em branco, a gestão não. É 3% mesmo, vamos aumentar aqui 0,5%. Aumentaram para 3,5%. E quando precisar, manda para cá que a gente aprova. Tudo bem. Então toda vez que precisar do remanejamento... Comprar, se for precisar comprar uma chave de fenda e não tiver no orçamento, como a gente extrapolou os 3,5%, tem que fazer um pedido à Câmara, para a Câmara aprovar, para poder a gente colocar. Porque, Marcos, assim, isso é tão complexo. Eu vou dar um exemplo, assim, foi citado lá assim, a gente entregar 13 milhões para o prefeito fazer o que não é assim, ó. Na hora que essa lei foi aprovada ontem, a gente vai passar o pessoal da contabilidade, que a gente tem poucas pessoas, inclusive tem um setor lá que é mais de 100 horas, que estão uma parte afastada. A gente vai passar 2 dias lançando isso, manda para o sistema contábil, o sistema libera para a gente poder fazer as suplementações e passa 2 dias fazendo essa troca de gastos. E ele gastar nisso, vai gastar nisso aqui agora. 2 dias a gente para a contabilidade. Quando termina, a gente gera um arquivo e manda para o Tribunal de Contas do Estado. Isso é um negócio seríssimo. Tá entendendo? Não é assim, não, eu vou pegar 3 milhões, é como se estivesse entregando assim a gente,
para a gente fazer o que quer. Não é assim, é tudo amarrado. Agora, secretário, você deixou bem claro o seguinte, que o orçamento é uma previsão, então não garante pagamento, por exemplo, mas a suplementação orçamentária, por exemplo, ela garante o dinheiro ou é somente um teto nesse caso? A suplementação orçamentária é a autorização do município de fazer de realizar aquele gasto, de empenhar. Tudo que vai fazer no município tem o pré-empenho, o empenho, a ordem de serviço, a ordem de pagamento, tudo. Se tem uma moto no município, para pagar, o documento daquela moto tem 3 processos. Um para pagar aquela taxa dos bombeiros, outro para pagar o IPVA e o outro para pagar o seguro obrigatório. 3 processos para um veículo. Então, de cada veículo, a gente tem 3 processos de pagamento. Tudo é em cima de processo. Então, quando você não tem orçamento, você não tem nem como empenhar. A questão da folha do hospital, a gente não tinha nem como empenhar. Não tinha, porque não tinha orçamento. A questão de máquinas para limpar, para ajeitar as estradas, não tinha mais como mandar ordem de serviço, porque não tinha como empenhar. Ou porque foi gasto todo o recurso daquela secretaria? Porque aquilo que foi estimado de ser gasto, foi utilizado e precisava remanejar. Porque assim, se faz uma previsão, eu vou dar outro exemplo. A gente sabe que a folha de pagamento da cidade de Caicó, ela extrapola o limite prudencial, né? Por quê? Porque, vou dar um exemplo. Esse ano se pagou a questão do piso salarial dos professores. É um aumento foi 12,89% que aumentou do salário do professor. Então, esse aumento que dá, se não tiver orçado, que não tinha como orçar porque não sabia quanto ia subir, vai interferir no orçamento. Por isso que todas as folhas de pagamento, se tem uma previsão, só tem um gasto, que a gente sabe quanto vai gastar, e que é orçado e que é em cima daquilo ali. Se chama o DODES da Câmara de Vereadores. Talvez seja por isso que eles não conseguem entender a seriedade. Por quê? Porque foi orçado lá 7 milhões e 100 mil, e todo mês o município tem até o dia 20 para mandar 480 mil reais, quase R$500 mil para lá. Todo dia 20, até o dia 20, a gente manda para a Câmara 480 mil. Isso estava no orçamento. Precisa de remanejamento para isso? Não. Por quê? Porque a gente sabia que ia ter que mandar 12 parcelas de 480 mil durante o ano, e foi orçado o valor exato. Mas tem despesa que você não tem como. Foge do seu controle. Você faz uma previsão. Agora, só para entender, né? Foi dito, por exemplo, até eu conversei com você essa semana, e até divulguei aqui, inclusive, no programa, né? De que se a Câmara não aprovasse essa suplementação orçamentária, o município paralisaria vários serviços, atrasaria pagamentos, né? Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: esses 13 milhões de reais, né, que foi solicitado, o município hoje tem na conta, tem no caixa, ou ainda é uma previsão, vai ter que arrecadar, né? Não há garantia de que, por exemplo, essas dívidas, esses pagamentos já tem recurso para ser feito? Como é que é isso? Isso é o seguinte, por exemplo, esses 13 milhões, parte dele é para a folha. Por exemplo, a folha de pagamento, houve um espanto, então 13 milhões é 7% do orçamento, 7%. Quando antigamente se tinha a possibilidade de você remanejar 30%, certo? Esses 13 milhões são 2 folhas de pagamento do município. Tá entendendo? Além disso, tem setor de infraestrutura, que foi preciso remanejar. Porque isso aí, Marcos, não é um gasto extra. Isso era um gasto que estava, por exemplo, lá no meio ambiente. Tinha orçada a compra de uma máquina para triturar pó, um exemplo. Estava lá no orçamento. Como não foi realizado e precisou de orçar o salário, repassar aquele gasto que ia ser gasto com aquela máquina para a folha salarial. Isso não é um aumento de gasto. Isso é pegar um gasto que está lá orçado, que não vai ter como ser realizado naquele momento, daquela forma, e remanejar para outro gasto, certo? Você disse que é a mesma coisa assim, você chegou para o seu filho e disse: meu filho, esse ano eu vou lhe dar
um notebook de R$ 2.000. Só que aí o aparelho do seu filho quebrou de celular. Aí você disse, não, vamos fazer o seguinte, é agora, no dia das crianças, em vez de eu lhe dar um notebook, eu vou comprar um celular para você de R$ 2.000. É o mesmo 2.000, né? Você mudou o quê? A finalidade, né? Você ia comprar um notebook de 2.000 e você remanejou aqueles 2.000 que ia comprar um notebook para comprar um celular, porque a necessidade naquele momento era o celular. Então, só para resumir, então a ameaça que existia dos serviços pararem, dos salários atrasados, não existe mais. Não existe mais. Agora, por exemplo, eu posso amanhã precisar mandar uma suplementação. Entendeu? Se eu precisar comprar uma coisa que não está no orçamento, mesmo que eu tenha o dinheiro e não esteja no orçamento desse ano, eu preciso mandar para a Câmara aprovar que eu pegue o que estava orçado, que estava no orçamento, e muda a finalidade daquele, do mesmo exemplo que eu lhe dei do celular com... O pagamento dos prestadores de serviço, que alguns estão atrasados, estão dentro dessa suplementação? Não. Por quê? Porque o que implica nessa suplementação são, por exemplo, o empenho que falta fazer. Por exemplo, algumas máquinas pararam. Por quê? Porque não tinha mais nem como empenhar. Como é que você vai fazer um serviço para uma pessoa sabendo que não tem como aquela pessoa legalmente lhe pagar? Não faz, né? O pessoal das máquinas diz, olha, a gente vai recolher porque não está tendo condições nem de mandar as ordens de serviço. Não tira, não sai no sistema. O sistema trava. O sistema de compra do município, sistema contábil, ele trava. Na hora que a Câmara aprova 3% de remanejamento, aquela lei que aprovou os 3% vai para a empresa que fornece o sistema. E ela cadastra que o município tem um limite até 3% de remanejamento. Quando chega naquele limite, não faz mais nada. Trava o município. Trava, literalmente. Ok, então deu para entender, agora ficou bem claro, né, para que o ouvinte não ache, por exemplo, que o município hoje tem no caixa esses 13 milhões de reais que a Câmara de Caicó aprovou, né? Na verdade, a Câmara autorizou o município o seguinte, se aparecer os 13 milhões, pode ser remanejado. Inclusive tem... Mas não existe os 13 milhões ainda. Então. Não, inclusive tem valores desses que já tem caixa. Eu vou dar um exemplo, esse do salário do médico. A folha de pagamento, tem parte disso aí que já está em caixa. A parte do remanejamento dos gastos em saúde, o dinheiro está na conta. Você está entendendo? Só não podia ser usado. Só não podia ser remanejado naquele gasto que aí estava se precisando fazer. Inclusive, assim, acusado de que buscaram diálogo comigo, mas eu fui procurado pela Câmara através do procurador e a gente mandou uma lei, sentou todos os secretários com o contador, fizeram o levantamento e disseram, olha, a gente vai precisar isso, essa alteração, essa. Isso foi um trabalho de uma semana ou mais. Aí a gente manda a lei, aí chega lá e diz, não, é porque chegou aqui 3 milhões, a gente achou muito, vamos diminuir isso para 2 milhões? Não, isso aí foi sentado, isso foi conversado. São as necessidades que está tendo. Inclusive, próxima semana, se precisar realizar outras remanejamento de coisa que não está no orçamento, precisa remanejar, vai novamente. Você está entendendo? Como também não tem a obrigação foi remanejado aquele valor, de ser utilizado todos os 3 milhões, não. Você está entendendo? Foi levantada uma necessidade que ia ter até alguns desses gastos. Foi feito um levantamento até o final do ano, para não precisar todo mês, de 15 em 15 dias, estar mandando para a Câmara. Entendeu? Então daqui pro final do ano aquilo ali vai. Pode ser usado? Pode não ser usado. Quais são as pastas que hoje têm esses recursos e que serão remanejadas, por exemplo? Ou isso engloba um orçamento Saúde. É um orçamento, o orçamento, existe o orçamento do município, mas existe o da saúde. Cada secretaria tem a sua pasta, a sua ação, certo?
Mas aí, no momento que a gente manda a lei, manda de todas as secretarias. Ok, então. Secretário, obrigado pela sua participação. Algo mais a esclarecer, pode ficar à vontade. De nada, eu que agradeço. E o que precisar de informação, tanto aqui como na Câmara, os vereadores disseram que queriam minha presença lá. Você está à disposição para ir para a Câmara? Estou à disposição para ir para a Câmara, com certeza. A gente, e o certo é esse, a gente tem que estar lá esclarecendo a eles que realmente tem algumas coisas que fica difícil de entender e que a gente tem que explicar. Inclusive eu vou lá até para explicar meu nome, que me chamaram de Luiz, disseram o secretário Luiz, eu digo, opa, é Pedro Jorge, rapaz, não é Luiz. Obrigado, secretário. 8 horas e Valeu, 20 um abraço, minutos. felicidade. Conversamos aqui com o secretário Pedro Jorge, né?